Quantas meninas bonitas. Ninguém faixa de 12, 14, 15. Acho que a mais velha tem 18 anos, é maior de idade, né? Pediu permissão aos pais para trazer as de menores. Né, Ioná? De menor assim vem com autorização dos pais. Trouxe identidade, veio toda legalizada, né? Muito bem. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no começo, né? Gênesis significa começo. Então vamos no começo da Bíblia, né, Nete? Ver a carta de amor de Deus para nós, para suas filhas, para recebermos aquilo que o Pai tem a nos ministrar. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, eu até pedi que vocês, né, fizessem Gênesis 16, a partir do versículo 1. Eu até pedi que vocês lessem todo o capítulo, né, para vocês irem se familiarizando com uma história. Geralmente é assim, quem não gosta de ler, gosta pelo menos de ler histórias, né? Biografias. Então aqui a gente vai estudar, refletir um pouquinho sobre a biografia, um pouquinho da biografia de Abrão. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou. Oxente. Oxente. Gênesis 16. Glória a Deus. Diz assim, amadas: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cuja nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vindo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê?
Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera a Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Diga aleluia. Diga aleluia. Vocês não estão animadas não, irmãs? Tá quentinho hoje. O Senhor ouviu a oração da pastora de vocês. Eu pedi ao Senhor 3 dias. Pedi ao Senhor pelo menos 4 dias de sol e calor. E o Senhor enviou, né? Ontem fez calor, hoje também, né? Hoje foi mais quente que ontem. Amanhã também eu creio que vai ser quentinho. Segunda-feira também. Agora de terça em diante eu já não sei, né? Quem é que vai usar a sua fé para receber, né, essa resposta de dias quentes? Amém, amadas? Vamos levantar as nossas mãos em direção aos céus e orar ao Pai. Pai, muito obrigada por esta palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor tem uma palavra abençoadíssima para o nosso coração. Uma palavra que vai trazer consolo, que vai trazer orientação, que vai trazer paz, que vai trazer direção para as nossas vidas. Senhor, nós queremos ser guiadas, completamente conduzidas pelo nosso Pai. Assim como os filhos são conduzidos pelos pais autênticos, pais responsáveis, pais presentes. Ó Deus, nós queremos ser conduzidas pelo Senhor, conduzidas pela palavra que sai da tua boca para o nosso coração, Senhor. Que a nossa mente esteja cativa, submissa ao teu senhorio, e que o Senhor fale conosco de uma forma toda especial. Que sejamos transformadas, que sejamos consoladas pela tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Diga glória a Deus. Quando o Thay colocou essa arrumação aqui à tarde, aí eu fiquei assim olhando, né, para esse painel. Falei, ai, que casinha bonitinha, gente. Eu quero morar nessa casinha. Olha que coisa linda. Que casinha de boneca perfeita. E aí eu fiquei pensando, é profético, né? Porque quem tem o discernimento espiritual consegue ver a conexão, né, das coisas espirituais, fazer uma leitura das coisas espirituais nas pequenas coisas. E eu vou falar um pouquinho sobre uma família. E uma família precisa de uma casa, né? De uma casinha, de uma residência para habitar. E aí, quando a gente para ler a Bíblia, e quando a gente vai refletir sobre as histórias das famílias da Bíblia, a gente percebe que as famílias estão bem distantes de serem famílias perfeitas. Porque veio habitar nessa terra, a perfeição mora longe. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã, se você mora aqui na terra, se você ainda está na terra, diga para ela, a perfeição mora longe de você e longe da sua família. Então, Abrão, né, que não era nem Abraão, era Abrão, né, que o significado de Abrão é pai exaltado, Abraão, pai de nações, pai de multidões. Então, Abrão estava ali no seu cotidiano com a sua família. Ele já tinha, quando ele tinha 75 anos, ele recebeu uma promessa do Senhor. O Senhor se dirigiu a ele, está lá em Gênesis capítulo 12, disse para ele que faria dele pai de nações. Só que ele já era um velhinho, né, de 75 anos. E a sua esposa era estéril, não podia ter filho. Mas, ainda assim, né, Deus vai e faz uma promessa para Abrão. E aí eu fico assim impressionada com a Bíblia, porque a Bíblia ela não trabalha com essa ideia
de esconder a verdade. A Bíblia coloca tudo o que aconteceu. Às vezes a gente que tem dificuldade de lidar com a verdade, quer camuflar a verdade, esconder a verdade, mas pelo contrário, a Bíblia é verdadeira, Jesus, ele é a verdade. E a Bíblia está cheia de verdades. E aí, quando a gente vai ler a história de Abraão, a gente percebe que tudo é dito, tudo é relatado na Bíblia exatamente como aconteceu. E aí estava lá Abraão, Sarai, né, com um sonho, como toda família, né, tem um sonho em seu coração. O sonho daquele casal era gerar, era ter filhos. Mas eles tinham uma impossibilidade, que era Sarai, que era estéril. E aí, diante daquela situação, Sarai resolve dar uma ajudinha a Deus. Diga para sua irmã, é perigoso. Diga para sua irmã, é perigoso quando a gente quer dar uma ajudinha a Deus. É perigoso quando a gente quer dar uma de mãozinha, né? Dar uma de mãozinha para Deus, porque tá difícil, tá demorando. Vou dar aqui um empurrãozinho aqui para ajudar a Deus. E foi exatamente isso que Sarai fez. Então ela teve uma ideia. Ela tinha uma serva, uma escrava. Aquela serva não é como o contexto atual, né, que uma funcionária sua, ela tem livre arbítrio, ela trabalha com você até o dia que ela quiser. Não era desse jeito. Então, nesse período, quando alguém tinha um escravo, um servo, ele havia comprado aquele escravo. Então, aquele escravo era uma propriedade daquela família, assim como, né, os outros bens que aquela família possuía, o escravo era um bem comum da família. Então, Agar era propriedade de Abrão e de Sarai. E quando Sarai teve a ideia de pegar Agar e dar para Abrão, Agar não pôde dizer não. Eu não quero, eu não vou me meter nessa confusão. Ou não, eu não vou querer isso para a minha vida. Isso pode dar problema para mim depois. Ela não tinha essa liberdade de escolher. E aí ela dá a sua serva, a egípcia, a Abrão. E Abrão cai no H de H. Entenderam? Abrão cai no H de H. E aí a Bíblia diz que Abrão entrou a Sarai, ou seja, coabitou com ela, teve relações sexuais com ela. E aquela serva ficou prenha. Diga, serva de Abrão e Sarai ficou prenha. Empreou. Empreou. E quando a serva empreou, ela ficou orgulhosa. A Bíblia diz que ela começou a olhar para Sarai e desprezar a sua senhora. E aí o que a gente entende, né? Eu estava conversando com o pastor sobre essa história. Eu falei, meu Deus, que situação complicada. E ele falando assim, amor, era mais ou menos assim. Naquela época, quem podia, a mulher que podia gerar, que podia ter filho, era um grande privilégio. A mulher que não podia gerar era considerada, sem a bênção de Deus, amaldiçoada. Então era mais ou menos assim. Era como se ela estivesse andando com um carrão, a escrava, né? Era como se ela fosse bem rica, como se ela morasse na melhor casa da cidade a partir daquele momento que ela ficou, né, emprenhada do seu senhor, e a sua serva, a sua senhora andando a pé. Imagina o desnível. Imagina que situação complicada. E aí a Bíblia diz que ela desprezou. Ela foi a sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Ou seja, o orgulho entrou no seu coração. E enquanto eu estava meditando nesse texto, eu falei, meu Deus, às vezes nós não estamos preparados para algumas posições de exaltação. E ela estava de boa, ela era a servinha lá, que fazia tudo, estava à disposição da família, né? Tratava a sua patroa, com honra. Mas no momento que ela se sentiu superior à senhora, imagina,
A senhora não podia, estava vivendo, né, uma situação de impossibilidade de gerar, e ela sabia que era o sonho da sua senhora, a tal ponto da sua senhora entregar o seu marido para ela. Já pensou, irmãos? Não dá nem para conceber um negócio desse, né? Sabemos que naquela época isso era bem comum, mas, né, ainda hoje nós vemos que tem pessoas que confundem. Às vezes é uma questão de amizade, mas a gente vê que confunde as coisas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente confunde as coisas, a gente vai precisar separar tempo para administrar o problema. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nessa ministração, nessa palavra, é que às vezes nós não estamos preparadas para tamanha honra de Deus na nossa vida. Não é verdade? Às vezes a gente até acha que está preparada, né? Meu Deus, pode mandar, pode vir quente a bênção que eu estou fervendo, Senhor. Mas às vezes a gente não sabe qual será a nossa reação diante da bênção. Então Agar não teve uma reação boa diante da bênção. Então ela passou a humilhar a sua senhora. Isso está no versículo 4. Diga misericórdia. Diga misericórdia. E aí, diante daquela situação, Sarai leva o pepino para o marido, né? Porque quando ela se sente desprezada, ela vai se queixar com o marido. Diz: olha, a situação, tua serva está me desprezando. E aí o que foi que Abrão falou? Resolva o seu pepino. O problema é com você. Sabemos que a ideia veio de Sarai, mas Abrão era tão responsável, tão culpado pelo que estava acontecendo, pela decisão, quanto Sarai. Porque quando Deus fez a promessa da descendência numerosa, Deus não fez a Sarai. Deus não, você falou que amou. Você me ajuda a pregar, viu, pastor? Olá. Ele não fez a promessa a Sarai. Ele fez a promessa a Abrão. Foi a Abrão que Deus apareceu. Então, Abrão era o líder da sua casa. Quem já veio aqui nos encontros de casais aqui, né, sabe que o pastor sempre fala, o pastor Osivaldo sempre fala que o homem, ele é como o motorista. O volante, né, do ônibus está nas mãos do motorista. Então, quem tem a responsabilidade de conduzir aquele veículo é o motorista. Então, se os passageiros disserem: motorista, vá para a direita, motorista, vá para a esquerda, e der algum BO, a responsabilidade é de quem? Dos passageiros? A responsabilidade é do motorista. Então, Deus deu para Abraão, como líder da sua casa, a responsabilidade de conduzir a sua casa. E ele falou com Abraão, sabendo que ele tinha essa gerência, essa liderança do lar. Deus falou para ele da promessa, porque Deus sabia do sonho que aquele casal carregava em seu coração. Mas infelizmente, no momento que, né, o cinto se apertou, que a sua esposa foi lá, pressionou ele não aguentou a pressão e ele cedeu. E ele gostou também de cair no H de H, né? Aqui para nós, né, irmãs? Ele gostou, era mais uma, né, mais uma mulher que ele poderia usufruir, né? Que ele poderia se deitar com ela e ter prazer com ela. Então ele não pensou nas consequências, nem a sua esposa também. Então, outra lição para a gente, né? Na hora da decisão, muito cuidado. Diga para sua irmã: na hora da decisão, diga muito cuidado. A gente não pode ser conduzido pelo princípio do prazer. A criança, ela é conduzida pelo princípio do prazer. O imediatismo, não é assim? A criança, tem até
um videozinho, eu assisti na faculdade, acho que vocês também já assistiram esse videozinho, que é marshmallow, né? Que o pai coloca lá um monte de marshmallow e algumas crianças, na verdade, ficam ali. E aí o pai diz, ó, não mexa. E aí as crianças ficam lambendo, né, a boquinha e o olho chega brilha, né, com vontade de se apropriar daquele doce. E aí elas vão, pega, às vezes alisa, leva até a boca. E, gente, é uma tortura, só de assistir uma tortura. Agora imagina para elas. Mas elas resistem àquela tentação. Mas não é fácil resistir o prazer, principalmente para a criança. Quantas vezes você que é mãe, você diz para a sua criança, não faça isso. Não mexa em tal coisa que está na geladeira. Principalmente se for um doce. Oh, meu Deus. Quando a gente chega na cozinha, a gente vê a prova do crime. Porque a geladeira, né, tá suja por dentro, tá suja na porta. A gente vê na roupinha, né, a boca toda. Não dá para disfarçar. Então a criança, ela é imediatista. Porque ela é controlada pelo princípio do prazer. Mas nós, diga eu não sou uma criança. Diga eu sou controlada pelo princípio da realidade. Então a realidade é bem diferente do prazer. O prazer é um ganho, né, que você vai ter logo de início. Mas quando você decide pelo princípio da realidade, você vê que a recompensa é bem melhor. Por conta dessa decisão precipitada desse casal, o que aconteceu? Um BO muito grande se instalou, né? Naquele período, naquela família, nesse conflito todo, que diante dessa situação, Abrão disse para a esposa, olha, está nas tuas mãos a tua serva, faça dela o que você bem quiser. O que foi que ela fez? Ela foi lá, vamos lá ver no versículo 6. Vamos ler a partir do 5, diz assim, então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Ou seja, resolve essa situação aí que eu estou vivendo. Minha serva que eu pus em teu regaço, vindo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, resolve aí o pepino. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Ou seja, então Sarai foi dura com Agar. A gente não sabe bem o que foi que ela disse com Agar. Mas talvez ela tenha dito, né? Você toma o seu lugar de escrava. Você me respeita. Você é apenas uma barriga de aluguel. O filho que está aí é meu, é do meu marido. E você só tem esse filho porque eu permiti que você se deitasse com ele. Então fique na sua, você me respeita. Baixa a bola. Porque eu aqui sou a senhora. Eu sou a senhora e você é a serva. Eu acredito que foram palavras nesse nível. E quando Agar ouviu aquele discurso de Sarai, ela linha na pipa. Ela ficou angustiada, ela ficou afligida e linha na pipa. Outra lição. Nós temos uma tendência, diante de uma situação difícil, fugir do problema. E eu costumo dizer até para os meus pacientes, não fuja do problema, encare o problema. Se você fugir do problema hoje, ele vai aparecer lá na frente. Com outra característica, com outra roupagem, mas ele vai estar lá na frente. Problemas existem para serem resolvidos. Vamos dizer isso? Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão dizer. 1, 2, 3. Problemas existem para serem resolvidos. Ela agiu errado. Ela não deveria ter fugido da sua senhora. Ela deveria ter chamado a sua senhora, ou naquele momento que a sua senhora lhe chamou para conversar, ela deveria entregar os pontos.
e dizer: eu estou errada. Eu não soube lidar com essa honra, com esse privilégio. Eu me senti orgulhosa com essa posição que eu me encontro agora, superior a você, no sentido de estar vivendo algo que você quer viver. Ela poderia ter agido com humildade, mas ela estava em orgulho. Quando você está em orgulho, você prefere fugir da situação do que encarar a situação. Você prefere fugir do problema do que encarar os desafios de falar e resolver os problemas. Mas problemas existem para serem resolvidos. É bom resolver problema, gente? Sim ou não? Fala, gente, sim ou não, meu povo? Não, né? É desconfortável. Não é verdade? É desconfortável. A gente quer, né, fazer da vida muitas vezes um parque de diversão. Fazer de conta, né, que a vida é só alegria, mas a gente sabe que a vida não é só alegria, né, gente? A vida não é só alegria. A vida é cíclica, a vida é feita de fases, a vida é feita de momentos, a vida é feita de situações diferentes. Como tem estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, assim é a vida. Agora nós estamos no inverno e está a pastora de vocês, né? Pedindo ao Pai: Pai, manda sol. Deus pode fazer isso? Pode, né? Mas é uma graça, é o ar da graça sendo liberado. Mas nós estamos no inverno. O inverno é fácil, gente? Não é. Traz algumas limitações, né? O ambiente fica aquele ambiente meio que sombrio, né? Tudo escuro. Dificulta algumas coisas, suja muita coisa, limita a gente em muitos aspectos. Mas, ainda assim, a gente tem que enfrentar o inverno, o desafio do inverno. E ir à luta, e fazer o que tem que fazer. A vontade de fazer o que no inverno? Ficar só deitadinha, né? Aquele dia, pensa aquele dia bem frio, né? Nós vivemos aqui, enfrentamos dias bem frios. Dá vontade de você ficar toda agasalhadinha ali, bem quieta, bem aconchegante lá no seu sofá ou na sua cama. E vontade de dizer assim: ninguém me mexe, ninguém me tira daqui, ninguém me peça nada. Mas não é assim. A gente tem que ir à luta, a gente tem que enfrentar os desafios e resolver os problemas que nos surgem ali durante o dia. Então, não se resolve os problemas fugindo deles. Fugir é coisa de gente medrosa, covarde. Diga para sua irmã: você é corajosa. Você não é medrosa. Você encara a situação, né? Você enfrenta o desafio. Então é isso que Deus quer de nós. Mas Agar não fez isso. Ela fugiu da sua senhora e foi parar no deserto. E aqui no versículo 7 diz que quando ela estava naquele lugar ali muito triste, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sute. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Será que o Senhor sabia de onde ela vinha e para onde ela estava indo? Será que ele sabia, gente? Hã? Com certeza. Com certeza. Mas o Senhor gosta de ouvir o nosso coração, né? Igual a psicóloga faz pergunta retórica, né? Só para ver o que é que o paciente vai dizer, mas pela percepção, né, que a gente tem de acompanhar vários casos, várias situações, a gente tem uma percepção, né, do que está acontecendo. Mas se a gente, né, como pessoas limitadas que somos, nós queremos ouvir, até as mães gostam de ouvir. Às vezes vê lá o filho aprontando: fulano, tu estava fazendo o quê? O que tu estava fazendo? A gente já sabe. A gente só pergunta, mas a gente sabe o que estava fazendo. Porque a gente quer ouvir da boca dos nossos filhos. E aí Deus pergunta para Agar: de onde você vem? Para onde você vai? E ela disse:
venham fugida da face de Sarai, minha senhora. Então ela, assumiu diante de Deus que ela estava fugindo da face, da presença, da sua senhora. Então nós precisamos, ela não teve a coragem de acertar as contas com a sua senhora, mas pelo menos naquele momento, diante da presença do anjo que representava o próprio Deus, ela foi lá e reconheceu: olha, eu estou fugida, eu sou uma fugitiva. Então, diante de Deus, irmãos, irmãs, nós precisamos ser sinceras, abrir o coração, dizer: Deus, minha realidade é essa aqui. Porque Deus já sabe. Ele pede para a gente ir, orar, falar com Ele. Mas Ele já sabe tudo da nossa vida. Mas ainda assim, Ele quer ouvir da nossa boca. Porque quando você fala, Deus fica observando que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você chegar diante de Deus, chega entregando os pontos. Senhor, minha situação é essa, é aquela. Eu sempre digo com vocês: lide com Deus como seu pai. Lide com Deus como Deus, aquele Deus carrasco, que está pronto a lhe fulminar, a lhe destruir, porque você errou, porque você falhou. Nada disso. Diga para sua irmã: lide com Deus como seu pai, porque é isso que Ele é. Então não importa, diga para sua irmã, não importa o que você anda aprontando. Quando você se chegar diante de Deus, entrega os pontos, nada de fugir. Diga para sua irmã, porque Deus sabe que você não é flor que se cheire. Imagina, irmão, Abrão, o patriarca, cometeu um erro desse, transou, ficou com a sua serva, na hora que ele poderia dizer não ao prazer, ele disse sim ao prazer. Então, nós precisamos ser verdadeiras diante de Deus. Então, diante do Senhor, entrega os pontos. Diga: olha, Senhor, minha situação é essa, é passado por isso, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com um sentimento assim, eu estou querendo isso, eu estou pensando nisso. Fale tudo. E aí, qual foi a resposta de Deus? Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Torna para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. É fácil se humilhar, irmãs? É fácil? Por que Deus mandou que ela se humilhasse? Porque ela estava exaltada, orgulhosa. A Bíblia diz que o Senhor abate o orgulhoso. Então o Senhor poderia ter pena de Agar naquele momento e dizer assim: oh meu Deus, olha que injustiça esse casal, ricão, aproveitou da serva. Eu vou de encontro a eles e eles vão se ver comigo. Mas Deus viu que um erro não justifica o outro. E Deus pede que nós sejamos submissas às autoridades constituídas por Ele, que numa autoridade que não seja constituída por Deus. E aí Deus pede a Sarai que ela vá, ou a Agar, que ela vá até a sua senhora e se humilhe diante da sua senhora. Então nós precisamos aprender o caminho da humildade. A Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, negou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Diga: eu sou uma filha obediente. Nós não somos mais servas, nós somos filhas. E amigas também de Jesus, amigas do Pai. Então nós precisamos nos humilhar
diante do Senhor. Então essa foi a orientação que o Senhor deu para Agar. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a sua semente, que não será cortada, será contada por numerosa que será. Ou seja, apesar do nosso erro, apesar da nossa falha, ainda assim Deus nos abençoa. Diga aleluia. Amém? Diga, apesar do meu erro, ainda assim Deus me abençoa. E Deus não nos abençoa porque nós somos boas, mas porque Ele é bom. A Bíblia diz, né? Não há bom senão um, que é Deus. Então Deus é bom. E a essência de Deus é bondade. E Deus sabe nos abençoar, mesmo quando nós estamos fugindo do seu propósito. Ele nos dá a direção é essa: seja humilde, se humilha, faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Queridas, o maior benefício ou a maior riqueza que alguém possa ter é a paz. Não tem riqueza, não tem status, não tem conforto, não tem título no mundo que substitua a grandeza da paz. A Bíblia diz: segui a paz com todos, buscai a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa entender essa importância da paz, para viver em paz em família, viver em paz no trabalho, para viver em paz com os colegas, com os amigos, para viver em paz na igreja. Nós precisamos entender que o maior patrimônio ou a maior essência que a gente possa demonstrar de filhas de Deus é a paz. Jesus é o príncipe da paz. Então a gente precisa, muitas vezes, perder o discurso. Perde o discurso. Deixa a pessoa sair como certo, como correto na situação, e entregue a situação ao Senhor. Se humilhe, porque o Senhor tem bênção para você. Amém? Deus é tremendo, né? Apesar de toda essa disfunção familiar, de tantos erros, Abrão errou, Sarai errou, Agar errou, todo mundo estava errado. Diga para sua irmã: eu erro e você também. Né? Porque às vezes a gente, né, só quer apontar o erro do outro e se colocar, né, como boazinhas, certinhas. É um provérbio bíblico que diz que cada um apregou a sua própria bondade, mas são poucos os homens, as pessoas fiéis que existem sobre a terra. Então é fácil eu falar que eu sou boa nisso, sou boa naquilo, tal, mas Deus sabe exatamente, né, a condição do meu coração e do seu coração. Mas apesar da gente não ser boazinhas, certinhas, o Senhor tem bênção para as nossas vidas quando a gente se humilha diante do propósito dele. Diga amém, diga glória a Deus. Então, a Bíblia diz que o anjo falou a Sarai: a sua descendência vai ser tão numerosa que não será possível contar. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. Não é porque você está errando, não é porque você está fugindo, não é porque você está orgulhosa com a sua senhora que você vai ter um aborto, eu vou provocar um aborto em você, você não vai ter alegria de ser mãe. Nada disso. Você vai ter alegria de ver o seu filho nascer. O nome dele será Ismael, Deus dá até o nome. E ele será homem bravo, homem valente. E a mão do Senhor, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante a face de todos, e de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que vê. Gente, esse texto falou tão forte ao meu coração.
Tu és o Deus que vê. Porque no momento da nossa aflição, quando a gente está fugindo de um problema que a gente não deu conta, quando a gente não está suportando a dor de enfrentar o problema, que a gente prefere fingir que ele não existe. E a gente pensa assim, meu Deus, onde é que está Deus no meio desse redemoinho? No meio dessa ventania toda, onde é que está Deus? Parece que nós estamos abandonadas em um deserto. A gente não tem nem como mensurar o sentimento daquela mulher. Uma mulher grávida. Quem é mãe aqui sabe. Temos uma gravidinha ali no nosso meio, né? Você se sente mais sensível agora na gestação do que antes, minha filha? E como, né? Se olhar para você assim de canto, você já está chorando? Aleluia. Mas a mulher, ela fica mais sensível na sua gestação, no período gestacional, porque ela está gerando um ser que está tirando dela tudo o que ela tem de melhor. E ela fica muito sensível. Então, com certeza, Agar estava muito sensível. E ela se sentia desamparada, abandonada, incompreendida. De repente aparece o anjo do Senhor, fica arrepiada só de falar. O anjo do Senhor aparece naquele deserto dela e diz: de onde você vem, Agar? Para onde você vai? E aí ela conta a verdade. E ali o Senhor traz uma palavra de esperança ao seu coração. E diz: esse menino vai nascer, ele vai ser forte, ele vai ser guerreiro, ele não vai ter medo de nada. Aleluia, louvado seja Deus. E aí ela chamou o nome do Senhor, aquele que vê. Tu és o Deus que vê. Eu queria ler com vocês rapidamente, lá em Salmos, capítulo 139, quando eu estava lendo, estudando essa palavra, me saltou esse texto. Meu Deus, que texto maravilhoso, esse de Salmos 139. Coloquei até para Carol uma homenagem, lembra, mãe? Vai fazer um ano, mês que vem. Coloquei uma homenagem para você no Instagram com esse texto que eu acho muito forte. Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol ou no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra, a tua mão direita me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobriram, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Diga: maravilhoso é o Senhor. Nada está oculto para o Senhor. Até as densas trevas, as densas escuridão para o Senhor é como o meio-dia. Brilha, tudo brilha intensamente, claramente diante do Senhor. Talvez Agar estava pensando: a minha senhora não sabe nem qual vai ser o meu destino. E talvez Sarai não sabia mesmo. Mas Deus estava contemplando cada passo de Agar. Diga para sua irmã: Deus está contemplando cada um dos seus passos. E ainda que você esteja andando como uma mulher que está sem direção, que está sem rumo, que se sente desamparada, que se sente fragilizada, que se sente abandonada, o Senhor está com os olhos sobre ti. Diga aleluia. Diga: os olhos do Senhor estão sobre mim, e os seus olhos trarão cuidado, proteção, direção,
consolo, alívio, esperança para a minha vida. Se você crê nesta palavra, dê um forte aplauso ao nome de Jesus, porque Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que te contempla, Ele é o Deus que te contempla para te dizer, não vai, no meio dessa situação, que parece ser uma situação sem esperança, vai haver cumprimento das promessas. Eu tenho uma porção para a tua vida e para a tua descendência. Eu quero declarar que Deus tem uma porção de bênçãos para a tua vida e para os teus filhos, para os teus descendentes. Se você crê, diga eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. E ela diz, tu és o Deus que vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele lugar Poço de Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E este lugar Lai-Roi significa aquele que vive e me vê. Deus é aquele que vive e lhe vê. Deus não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. E Ele está contemplando a sua situação. E Ele está vendo de uma forma que mais ninguém consegue enxergar. Então, no meio da aflição de Agar, Deus apareceu para ela e deu a direção. Volte, faça o caminho do retorno, volte para a casa da sua senhora, se humilhe diante dela, e eu darei a bênção ao seu filho, e eu darei a bênção a você. Então, talvez hoje você esteja se considerando no meio de um deserto, assim como Agar. Quem me vê? Quem vê o que eu estou passando? Se a sua vizinha não consegue ver, se a sua família não consegue ver, se os seus pastores não conseguem ver, né? Se a sua família não consegue ver, Deus vê. Ele é o Deus que vê, Ele enxerga. A Bíblia diz que Ele tem olho e vê. Então tudo está nu e patente, descoberto aos seus olhos. E Ele tem uma palavra de direção, de consolo e de resposta favorável para a sua vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Não importa os nossos erros. Glória a Deus. Pedir amor que coloque aqui um louvor. Não importa os nossos erros. Talvez você diga para você mesma, ou diga assim, pastor, eu tenho errado tanto. Eu tenho errado tanto.